estamos recebendo, na manhã desta sexta-feira, prefeito de Ascurra, Arão Josino. Muito enfoque se deu aí a rodeio, né, desde o dia 17 desse mês, quando a cidade de Rodeio e também a cidade de Ascurra foram assoladas por uma chuva com um volume gigantesco em poucas horas, pouco mais de 2 horas aí, mais de 200 milímetros de chuva caíram sobre essas duas cidades e Rodeio, logicamente, pela situação geológica ali, muitos morros desceram, casas que não só foram alagadas, mas foram totalmente destruídas, então o foco acabou ficando ali com o Rodeio, mas Ascurra também foi bastante afetada por essa chuva do dia 17 de janeiro, muitas ruas, muitas casas alagadas por lá, e a gente vai conversar justamente sobre isso com o Arão nesse momento. Muito bom dia, Arão. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo aí notícias da nossa cidade de Ascurra. Muito bem, Ascurra foi muito afetada também por essa chuva do dia 17. Qual é o balanço dessa situação? Quantas casas, quantas ruas afetadas por lá? A chuva de terça-feira passada, ela foi realmente surpreendente, né? Para que as pessoas tenham uma noção, quando aconteceu aquela tragédia em dezembro de 2020, lá em Presidente Getúlio, no revólver, né? Foram 120 milímetros de chuva em 6 horas. Nos municípios de Ascurra e Rodeio, na terça-feira passada, foram mais de 200 milímetros em 2 horas. Ou seja, choveu quase que o dobro do que havia chovido em Presidente Getúlio. A sorte, talvez, do lado de Ascurra, é que essa chuva ela não caiu em cima de um morro. Ela caiu na área urbana, acabou alagando muitas casas, mas não teve problemas com deslizamentos. O que aconteceu, por exemplo, em Rodeio, ali na região do Pico, do Diamante, né? Então, realmente foi uma chuva com uma intensidade muito grande, durante um curto período, e que acabou nos trazendo aí uma série de problemas. Só para se ter uma ideia, alguns números aqui importantes: 62 ruas da cidade de Ascurra foram alagadas, né? 72 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros durante a ocorrência de terça-feira à noite, 286 casas atingidas, alagadas durante a noite, e nós estamos com 15 casas danificadas aí devido a deslizamentos. Então, uma situação bastante complicada. 60% da área urbana foi atingida diretamente pelas chuvas. 60% ali em Rodeio foi 80%, mas lá em Ascurra é muita coisa, 60% da área urbana sendo afetada, e aí está se falando de casas, está falando do comércio de Ascurra, a gente está falando de 60% da cidade. Como é que estão os trabalhos lá já de recuperação dessas ruas? O pessoal já certamente já limpou suas casas, enfim, mas como você falou, tem casas aí que foram danificadas, pessoas ainda precisando de auxílio por lá. Como é que está a situação? Daí, no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, nós organizamos algumas frentes de trabalho na prefeitura. A primeira delas é evidente, dá o atendimento imediato para as famílias atingidas. Então, através da assistência social, cerca de 100 famílias procuraram a assistência social pedindo ajuda, então, com alimentação, produtos de higiene, de limpeza, principalmente de limpeza, que as pessoas precisavam naquele momento, né? Então, fizemos uma frente com doações, estamos atendendo com móveis, né, nesse atendimento emergencial. O segundo ponto foi estruturar a nossa Secretaria de Serviços Urbanos, aí com o apoio importantíssimo dos municípios da região, através da ajuda mútua. Tivemos 8 prefeituras, inclusive a Prefeitura de Timbó, nos auxiliando na limpeza geral da cidade. Em 3 dias, a cidade estava limpa em Ascurra. Então, precisávamos dar essa resposta imediata, porque o comércio precisa voltar, as empresas precisam retornar ao trabalho, a cidade tem que ter o seu fluxo normalizado. Então, nós conseguimos dar essa resposta imediata na limpeza geral e aí, principalmente, né, no conserto das bocas de lobo e das tubulações que foram danificadas pela enxurrada, que era algo que me preocupava muito, porque a gente sabe que nós estamos num período de fortes chuvas, qualquer chuva acaba alagando com mais facilidade, a desobstrução das bocas de lobo, então nós trabalhamos muito nesse sentido nos primeiros dias. E uma terceira frente de trabalho junto à Defesa Civil
para vencer toda a parte burocrática. Eu sempre digo que recurso não cai do céu, não cai de paraquedas. Então a gente precisa vencer uma série de burocracias. Então a Defesa Civil trabalhando com a equipe de engenheiros da prefeitura, com geólogos que foram nos dar o apoio, o respaldo, para a gente fazer os relatórios de toda a cidade, dos pontos que foram danificados, para que a gente possa agora sim construir os nossos planos de trabalho. Então, essas 3 frentes de trabalho, basicamente, nesse início pós-chuva, aconteceu a chuva na terça-feira à noite, então quarta-feira de manhã a gente já iniciou o trabalho nessas 3 frentes. E agora, um trabalho muito árduo, né, em que nós estamos dando atendimento naquelas ruas que estão com problemas de drenagem. E aí é importante a gente dizer o seguinte, né? Municípios, como por exemplo o município de Ascurra, tem um orçamento muito apertado. Me sobra aí cerca de 2 milhões de reais por ano para investimentos. Então a gente tem pouco recurso próprio para investir, por exemplo, em tubulação, em drenagem. Para se ter uma ideia, um tubo de 50, ele custa R$ 73 para a prefeitura, 50 de diâmetro, né? Um tubo de 2 metros de diâmetro, ele custa R$ 2.300 para a prefeitura. Então as pessoas dizem assim, mas por que não coloca tubo de 2 metros? Porque não tem dinheiro para colocar tubo de 2 metros, é uma questão óbvia, né? Então nós estamos agora nesse momento, fazendo algumas ações, né, com recursos próprios da prefeitura, até onde nós conseguimos ir, para minimizar os problemas com drenagem. Então, vamos iniciar agora na segunda-feira, por exemplo, um investimento de 300 mil no trevo do bairro Estação, em Ascurra, que hoje nós temos 60 tubos lá, que 30 tubos eles são de 1,5 metro e 30 tubos são de 80 centímetros. Então, nós vamos trocar esses 60 por 65 tubos de 2 metros. Para quê? Para escoar a água mais rapidamente para o rio Itajaiaçu. Então, essas ações mais imediatas, a gente está fazendo com recursos próprios da prefeitura. E aí, paralelo a isso, né, montando os planos de trabalho, os projetos de engenharia, para requerer junto ao governo do estado e ao governo federal os recursos necessários para as grandes obras de drenagem. Você e o Valci tiveram uma reunião nessa semana lá em Florianópolis com a Defesa Civil. Como é que foi essa reunião? Quais são os próximos passos junto à Defesa Civil do Estado? Bom, vamos lá. A relação com a Defesa Civil é uma política pública de Estado, né? E ela é muito bem estruturada, ela é uma política muito bem estruturada. Então, quando ocorre um evento como esse que aconteceu, o primeiro passo é o prefeito fazer o decreto de situação de emergência, no caso de Ascurra, calamidade pública, porque tiveram óbitos na cidade de Rodeio. Feito o decreto, nós precisamos preencher uma série de relatórios. Essa documentação ela foi concluída essa semana, ela é enviada ao governo do estado. O governo do estado faz a análise e a homologação do decreto, que depois segue para o governo federal fazer a mesma coisa. Então só pode chegar no governo federal depois que o estado faz a homologação. Depois também depende da homologação do governo federal. O primeiro passo é esse. O segundo passo, que nós estamos iniciando agora, é montar os planos de trabalho. Todos os recursos utilizados até o momento para fazer a recuperação da cidade, ou seja, na limpeza, na desobstrução de boca de lobo com hidrojato, todos os serviços contratados, a prefeitura tem que bancar com recurso próprio. Não vem dinheiro nesse primeiro momento do Estado e da União. Então agora a gente faz os planos de trabalho. Nesses planos de trabalho nós colocamos tudo que nós já gastamos para fazer essa recuperação e tudo aquilo que a gente precisa gastar daqui para frente para recuperar o estragado, né? Feitos os planos de trabalho, nós enviamos novamente, via Sistema da Defesa Civil, para o Estado e para a União. E aí eles fazem as análises para ver se realmente há necessidade e fazer o repasse de recurso para que o município consiga atender a essa demanda. Então, a reunião que nós tivemos em Florianópolis, na Defesa Civil, ela foi uma reunião técnica, em que o prefeito Valcírio e o prefeito Arão estiveram em Florianópolis, junto com os técnicos da Defesa Civil, para tratar sobre os fluxos desses documentos e pedir agilidade na análise desses documentos. Não foi uma conversa política. A conversa política ela acontece também, mas ela acontece junto com o plano de trabalho para garantir liberação dos recursos. E esses recursos, por exemplo, você falou ali o município já investiu, já gastou, na verdade, para a recuperação até aqui, está gastando ainda. Esses recursos, por exemplo, para prevenção, para uma tubulação maior, também são solicitados nesse plano aí junto à Defesa Civil?
também são solicitados. No entanto, a gente precisa dizer o seguinte, né? Eu enfrentei uma enxurrada no dia 21 de janeiro de 2021, meu primeiro mês de mandato. Quando eu cheguei na prefeitura, na minha terceira semana de trabalho, eu já enfrentei uma enxurrada. Nós montamos todos os planos de trabalho, montamos todos os projetos de engenharia e não veio R$ 1 na época. Então, assim, agora, nesse momento, a prefeitura ela se vira nos 30, com o pouco dinheiro que tem para fazer o atendimento, né? Agora, se lá atrás, quando nós enfrentamos uma enxurrada, que nós alertamos o governo do estado e o governo federal, olha, está acontecendo, nós temos áreas que estão alagando, porque nós estamos com problema de drenagem. Precisamos fazer um projeto de prevenção, precisamos de recurso para executar esse projeto. O projeto já tem, está aqui na minha mão. Se o governo do estado ou o governo federal tivessem repassado recursos naquela ocasião, eu já teria feito as obras e talvez essas ruas não teriam sido tão alagadas como foram nessa chuva de terça-feira. Evidente, a chuva de terça-feira ela foi uma chuva fora da média, fora da curva. Mas os projetos de prevenção eles são importantíssimos. Então agora a gente estamos gastando, estamos investindo com recursos próprios na expectativa de que depois seremos ajudados. Como isso afeta o planejamento de um município como Ascurra, por exemplo, com esses recursos mais escassos? Por exemplo, e agora? Fica contando com recursos do governo estadual e federal, mas como é que fica o planejamento para a cidade? Praticamente os recursos são todos empenhados nessa situação. Nós temos um planejamento estratégico de mandato, então, para os 4 anos, né? Evidente que para esse ano nós tínhamos uma série de investimentos previstos, principalmente agora de pavimentações de ruas, né? Se o governo do estado ou o governo federal não contribuírem para essa retomada da cidade, essa reconstrução, tudo que eu tinha planejado acaba ficando sem recursos. Por quê? A minha prioridade agora é reconstruir aquilo que estragou. Por exemplo, eu tenho uma ponte no centro da cidade que foi totalmente danificada. Eu tenho uma creche que teve um lado com desbarrancamento. Então lá eu vou ter que fazer, por exemplo, um muro de contenção, que vai me custar R$ 200 mil no mínimo. Então, o pouco dinheiro que eu tenho, que eu havia planejado para esse ano de mandato, com certeza para o próximo ano, eu vou ter que agora pegar esse recurso e investir na reconstrução, né? Se o Estado nos ajudar, ou a União, beleza, o planejamento continua e a gente toca a vida. Se não, eu vou ter que parar as outras obras do planejamento estratégico. Muito bem, essa é a função do gestor público, né? Que tem que tomar decisões, que tem que planejar, que tem que ir atrás de recursos. E está aí o Arão falando sobre essa a lida aí do gestor público, especialmente em momentos como esse, em que é exigida aí uma maior atuação em todos os âmbitos, né? Do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Se todos atuarem realmente em conjunto e com um foco nas prioridades, a coisa funciona. Se não, sobra sempre lá na ponta, para o mais fraco, como diz, né? Para o município. E falando em mais fraco, o Arão, quantas famílias foram afetadas? Vocês tiveram que promover, oferecer algum tipo de abrigo para essas famílias? As famílias ainda estão necessitando? Há famílias que ainda necessitam de ajuda? E que tipo de ajuda lá em Ascurra? Bom, nós tivemos aí 286 casas que foram atingidas diretamente, né? A gente tem uma estimativa que direta e indiretamente 7 mil pessoas foram atingidas numa cidade aí de 8 mil, 9 mil habitantes. Então, realmente, muita gente foi atingida, né? Todas as famílias, absolutamente todas as famílias que procuraram assistência social já foram atendidas. O atendimento ele acontecia em menos de 12 horas. Então, a família procurava assistência social, dizia que estava com problemas, fazia o cadastro, imediatamente já era encaminhado para a logística da distribuição do material, a prefeitura já ia até a residência, levava produtos de higiene, de limpeza e alimentação. Agora a gente está fazendo um trabalho de mobilização para que nós possamos conseguir também móveis, né? Porque muitas famílias perderam todos os móveis. Então, geladeira, fogão, máquina de lavar, cozinha, quarto, cama, colchão. Então, isso a gente tem atendido as demandas conforme eles nos procuram e conforme a gente consegue também de doações ou de algumas compras que o município também está fazendo como benefício eventual. Nós temos uma situação mais problemática, que é a questão habitacional, né? 15 casas, pelo menos, estão realmente numa situação bastante complicada. Então, nós teremos que realocar essas famílias.
nós não tivemos nenhuma família desabrigada. Qual que é a diferença entre desabrigado e desalojado? O desabrigado é aquele que sai de sua casa e não tem para onde ir. A prefeitura acaba abrindo um abrigo para acolher essa família. O desalojado, ele precisa deixar a sua residência, mas ele acaba indo morar na casa de um amigo, de um familiar, de um vizinho, né? Acaba se alojando em outro lugar por conta própria. Então, na noite do ocorrido, quase 300 famílias, né, ficaram desalojadas. Nós não tivemos nenhum caso de desabrigado, porém, colocamos o abrigo da prefeitura à disposição caso houvesse necessidade. E alguma casa lá que não pode mais ser habitada porque se encontra em alguma área de risco? Tem alguma situação dessa por lá? Sim, cerca de 15 Essas casas, 15, isso, essas cerca de 15. 15 casas foram atingidas diretamente e elas estão em área de risco. Certo. E aí vai ser complicado para as pessoas voltarem para suas residências. Aí a prefeitura está também se mobilizando no sentido de realocar essas pessoas, então. Exatamente. Muito bem, Arão. Olha, a gente torce aí para que tudo se resolva o mais rapidamente possível, para que os entes federativos aí, o Estado e o Estado e a União também entrem, né, com a sua parcela de participação necessária aí para que o planejamento do município, que a gente sabe, os municípios aqui da nossa região têm tanta dificuldade aí com a sua arrecadação, tem um planejamento bem apertado e uma situação como essa aí bagunça tudo, principalmente se não houver aí a contrapartida da União e do Estado. Mas nós torcemos e principalmente torcemos aí para que o município, as pessoas lá consigam retomar suas vidas o quanto antes. Os desafios são inúmeros, né? Mas nós estamos com as mangas arregaçadas, fazendo o possível para dar o atendimento a todas as famílias. Quero aqui agradecer a todo o apoio dos voluntários, das pessoas que fizeram suas doações, aos nossos servidores que literalmente colocaram a mão na lama para que a gente possa dar a volta por cima. Agradecer às prefeituras da região que nos deram todo o respaldo, todo o apoio necessário. Agradecer às famílias que estão compreendendo a situação do município, né? Então, a gente realmente está com um fluxo de trabalho muito grande, muito intenso. E quero aproveitar a oportunidade também para convidar a todos, dia 4 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, a Pastelada do Bem, que será promovida na Sociedade Antares, no município de Rodeio, em prol das famílias atingidas de Rodeio e Ascurra. Então, os nossos músicos aqui da região estão se unindo para fazer essa pastelada junto com um grupo de voluntários, né, para arrecadar fundos para o apoio diretamente a essas famílias. Muitas e muitas famílias realmente precisam de nós nesse momento. Precisam de nós para que elas possam se reorganizar e tocar a vida à frente. Então, nós precisamos do apoio de todos, nós precisamos da união de todos. Eu sempre digo que o sentimento mais bonito do Vale Europeu é a solidariedade. A nossa região é uma região que enfrenta muitos problemas, né, com a natureza. Enchentes, enxurradas, e num momento como esse é momento das famílias se unirem, estarem juntas para que a gente possa buscar uma saída. Um momento como esse, a gente não pode apontar culpados. Não existem culpados, né? Existe sim uma situação desafiadora que precisa ser enfrentada por todos de forma unida e de forma muito responsável e transparente. Arão, obrigado pela presença, sucesso e fica mais uma vez esse convite então para o dia 4 de fevereiro, pastelada solidária lá na Sociedade Antares de Rodeio. De Rodeio. A Sociedade Antares é em Rodeio, então. Fica aí o convite. Um abraço, obrigado pela presença. Obrigado, um grande abraço a todos.